E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor presbiteriano na cidade de São Paulo e professor de hermenêutica. Eu dou aula de interpretação bíblica desde 2005 para pastores e missionários em seminários e faculdades. E eu quero ensinar você a entender melhor a palavra de Deus, as Escrituras. E sempre que a gente vai começar a ler a Bíblia, a gente vai em Gênesis e lá tem tanta riqueza e eu quero fazer essa maratona com você de ler Gênesis todo e eu poder explicar para você. Por isso, pegue uma Bíblia, um caderno, uma caneta e vamos estudar e você vai no seu ritmo e eu vou lançando vídeos aqui. Dessa vez eu vou fazer diferente. Vou lançar em 5 temporadas esse estudo. Mas se você estiver me acompanhando, você quando acabar uma temporada, espera um pouco, vou preparar o outro material e a gente vai lançando assim. Vão ser divididos porque o livro ou rolo de Gênesis é muito grande, com muito detalhe e eu quero abordar com profundidade. O nosso objetivo não é maratonar rápido o livro de Gênesis, é entender as riquezas reveladas para a minha e a sua vida, as riquezas de Deus. Na primeira temporada nós vamos ver Gênesis 1 e 2, a origem da palavra de Deus. Na segunda temporada nós vamos ver de Gênesis 3 até Gênesis 11, que vai narrar a queda do ser humano. Na terceira temporada nós vamos ver a história do pai da fé, Abraão, de Gênesis 12 até Gênesis 25. Na quarta temporada nós vamos na segunda metade do capítulo 25 até o capítulo 36, com a história dos outros 2 patriarcas, tanto Isaac como Jacó. E aí a quinta temporada é só para José lá no Egito. E aí a gente encerra todo o arco da revelação de Gênesis, algo rico que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida como tem mudado a minha. Você pode fazer essa jornada e estudar comigo aqui no YouTube. Por isso, já assina o canal, marca o sininho, curte o vídeo, assim você está dizendo para o YouTube que você quer esse tipo de material e toda vez que eu lançar um vídeo, você vai receber uma notificação. Mas se você quer estudar de forma séria, faça igual a 15 mil alunos que já estudam comigo de forma gratuita. Aqui embaixo desse vídeo tem um link, você vai entrar na nossa plataforma de EAD do Trilha-me e lá eu respondo perguntas, dou material extra, lá você vai ter a jornada toda e é incrível como a cada dia entra novos alunos e lá a gente está formando uma grande comunidade hermenêutica ou uma comunidade de interpretação debruçada nas Escrituras e lá homens e mulheres têm saído com mais clareza na sua leitura bíblica e com mais autoridade para começar um pequeno grupo nas casas, para falar da palavra ou até defender a sua fé. Este é um vídeo de introdução a toda a série. Antes da gente começar essa jornada em Gênesis, eu quero te sugerir uma metodologia de leitura que eu já testei e descobri que ajuda a entender muitas vezes mais do que uma simples leitura de estudo parando em cada versículo ou em cada trecho. Toda vez que a gente for começar uma temporada nova, você deve ler Gênesis todo. Isso, sem parar para anotação. Então agora, como a gente já vai começar uma nova temporada, eu peço para você ler Gênesis todinho. Você pode ler na versão que você escolheu ou até mesmo ouvir no Spotify, que já disponibiliza audiobooks de Gênesis todo. A função nessa leitura é relembrar o enredo todo do autor Moisés quando escreveu o primeiro rolo dos 5 livros que ele escreveu. E o segundo passo é para você, antes de assistir qualquer vídeo meu, ler o trecho da temporada toda. Por exemplo, vamos começar agora com Gênesis 1 e 2. Nesse primeiro momento, você vai ler Gênesis todo. E aí, toda vez que você for assistir um dos vídeos da primeira temporada, você vai ler Gênesis 1 e 2, entendeu? Então você sempre lê esses 2 capítulos, vem aqui, a gente vai bater um papo de uma parte ali, aí você pode anotar, ler aquela parte com mais detalhe, mas é importante você sempre ler
esse trecho antes de assistir um vídeo. Assim, você vai entender muito mais sempre que começar uma temporada, um assunto novo, lendo Gênesis todo, e também você vai sempre estar inteirado naquele trecho, naquele assunto que a gente vai olhar um detalhe e você vai entender cada vez mais como o autor bíblico está construindo o seu enredo para apontar para o Messias, e assim você vai ser muito mais abençoado. Lembra que essa metodologia já foi testada e é importante, se você quiser entender mais sobre a palavra de Deus e se você quer entender mais sobre Gênesis, sempre que começar uma nova temporada, lê Gênesis todo, e sempre que for assistir um vídeo, lê o trecho, o assunto todo que a gente está abordando. E aqui eu gostaria de dar alguns princípios que geralmente quem já estuda comigo já sabem, mas vale a pena relembrar, ou se você está chegando agora, para a gente poder interpretar de forma correta as Escrituras. Ao longo da história da igreja, tanto no judaísmo como no cristianismo, se falaram muitas inverdades sobre esse texto, muitas especulações erradas, e o nosso objetivo aqui é encontrar a intenção do autor e como o primeiro público leu esse texto sagrado. Então, o nosso objetivo aqui é entender qual era a cosmovisão do autor bíblico e do primeiro leitor. Nós, agora, ocidentais, modernos, de cabeça científica, queremos o tempo todo empurrar a nossa visão de mundo para o autor bíblico. Mas a gente vai ter que se despir dessa arrogância de achar que a gente é evoluído, que a gente tem muito mais conhecimento, para entender a cosmovisão dos autores bíblicos, e assim a gente vai começar a estudar também os povos vizinhos, como babilônicos, como egípcios ou os assírios, e assim começar a entender como era a visão ali, porque o texto é de mais de 1 milênio antes de Cristo, e que por isso nós precisamos colocar o óculos do primeiro leitor e do autor bíblico para entender melhor o que eles estão escrevendo, porque Deus decidiu inspirar o autor naquela época com aquela cultura. Então a gente precisa entender a cultura, a época que o texto está sendo escrito, para entender a verdade eterna do texto, e depois a gente aplica para os dias de hoje. Gênesis faz parte de 5 rolos que toda a tradição judaica e cristã coloca em Moisés. Então, sempre que a gente vai ler a Bíblia, vai falar sobre a lei de Moisés ou os escritos de Moisés, que vieram em 5 rolos. Ora, Moisés ele vai escrever quando tira o povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho, e quando vai passar 40 anos no deserto, ele vai trazer esses 5 rolos escritos ali, e é lógico que os seus discípulos depois complementaram com mais escritos, até escrevendo sobre a morte dele, mas toda a tradição coloca que esse texto e o autor é Moisés, e é dessa premissa que a gente vai partir, que o primeiro leitor está recebendo depois de sair do Egito. Isso vai fazer toda a diferença se você entender isso. Então quer dizer que Gênesis, todo o material, veio através de séculos por tradição oral. Então a cultura deles passavam-se de pai para filho com transmissão oral, e assim Moisés recebeu a transmissão oral e decidiu colocar no texto. Ele foi o autor ali que recebeu, e é através do ouvido e da inspiração que Moisés recebeu que a gente vai saber qual é o caminho que nós devemos trilhar na nossa interpretação. Uma outra coisa que eu gostaria que você entendesse antes da gente começar a nossa jornada é como funcionava a inspiração bíblica. Deus soprava, e de forma sobrenatural, nos autores bíblicos, e através do Espírito Santo eles eram inspirados para escrever esse texto. O problema é que a cabeça moderna costuma separar o que é espiritual e o que é
humano. Então a gente costuma dizer que quanto mais espiritual, menos humano a pessoa é. Então as coisas espirituais transcendem, não tem matéria, mas isso é um pensamento grego, onde a matéria era má e o espiritual é transcendente, é bom. E aí eu quero quebrar isso na tua mente, porque a inspiração, do ponto de vista bíblico e hebraico, é a potência máxima do ser humano. É Deus, através do seu sopro, da sua fala, do ruá de Deus ali no autor bíblico, e ele entende e escreve. Então ele é o ser humano por excelência ali, que depois a gente vai ver que o verdadeiro inspirado ali é Jesus Cristo, que é o ser humano por excelência. Por que eu estou dizendo isso? Deus não elimina nenhuma visão do autor da sua época. Deus, ele se adapta, assim como um pai se ajoelha para falar com o filho de forma amorosa. Deus se ajoelha através da comunicação para se revelar aos autores bíblicos. E assim ele vai fazendo em Gênesis e todos os outros livros da Bíblia, não só na Bíblia hebraica, mas no Novo Testamento. Fazendo isso, a linguagem ela ganha uma acomodação à cultura, ao tempo e à limitação científica dos autores bíblicos. Ou seja, por um lado, a Bíblia é 100% divina porque foi inspirada pelo Espírito Santo, tem lições eternas, toda ela é inspirada, pronta para exortar, para nos guiar para cada vez mais perto da revelação plena chamada Jesus Cristo. Por outro lado, ela é humana no sentido que Deus respeitou a limitação dos autores que estavam escrevendo. Então, a revelação de Deus está limitada a uma língua, que é a língua hebraica, ali no Antigo Testamento, finalzinho aramaico, no Novo é o grego koiné, mas também a sua visão científica da época e também há várias situações que a gente vai ver ali. Então, essa discussão entre, isso é um erro bíblico, não, isso não pode, ou a gente tentar encaixar regras ou ciências modernas dentro do texto, é um jeito de deturpar o texto e não respeitar a inspiração de Deus, que o próprio Deus escolheu os autores e decidiu se revelar de forma progressiva. E o que é uma revelação progressiva? É que o conhecimento de Deus não caberia para uma pessoa só ou numa época só. Então Deus foi revelando de forma progressiva. Então, quanto mais você caminha na Bíblia, mais é revelado aos autores bíblicos, mais um conceito vai ganhando mais forma, mais corpo, até chegar na Nova Aliança, nos Evangelhos, e lá explode a revelação e chega no final, a revelação progressiva, que começa ali em Moisés, ela vai ser plena, na plenitude dos tempos, em Jesus Cristo, no seu ministério, na sua pessoa e no seu evangelho. Eu costumo dizer que várias expressões em Gênesis é como se você jogasse uma pedrinha no grande lago da revelação. A hora que aquela pedra cai, faz um pequeno ciclo de onda, mas aquela onda vai ampliando e de repente do outro lado, na outra margem, já é um grande círculo que aquela pequena pedrinha que foi jogada em Gênesis chega como uma grande onda, né? Pelo menos de extensão. E é assim, várias expressões que a gente vai estudar nessa primeira temporada, em Gênesis 1 e 2, são pequenas expressões ou pedras que são jogadas que parecem inocentes, mas que ao longo da Bíblia hebraica, da Tanaka, e quando chega no Novo Testamento, a gente vai ver que essa pedra em Jesus Cristo ganhou uma grande amplitude, ou quando a gente chegar em Apocalipse, a gente vai ver que essa revelação ela é plena, e a gente vai fazer isso nesse estudo. Eu vou começar aqui, mas a gente sempre vai esticar até o final. Por que isso acontece? Porque os povos antigos e os autores bíblicos faziam um padrão de repetição inteligente para que o seu leitor entendesse de forma plena o que eles estavam revelando. Quero fazer um exercício com você aí, então você vai ter que falar em voz alta para você entender o que é um padrão de repetição inteligente. Olha só, 2, 4, 6, 8,
Você falou 10, eu tenho certeza. Mas depois de 8 é 9. A gente sempre aprendeu que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que você falou 10? Porque a sua mente entendeu rápida que eu fiz um padrão de repetição. Eu fiz números pares, 2, 4, 6, 8. A sua cabeça já falou 10. É assim que vai acontecer em Gênesis 1 e 2. Alguns padrões de repetições vão ser colocados que de repente você continua lendo a Bíblia e vai ser tirado para você completar. E aí sua cabeça vai explodir, que você vai estar cada vez entendendo mais. E esse padrão de repetição acontece o tempo todo. Um dos nomes que a gente dá para esse padrão de repetição, que abre janelas de significados, são hiperlinks. Você já entrou num site que quando você passa o mouse em cima da palavra, abre uma pequena janela com mais informações? Geralmente quando você entra na Wikipédia, por exemplo, se você digitar lá João Batista, vai começar a explicar sobre João Batista, que ele veio da Judéia. E se você colocar o mouse na Judéia, ele vai abrir uma janela e explicar aquele local, que era a Judéia. Então, um hiperlink é algo que a internet usa muito bem, que é você tá lendo um texto, mas se você tem atenção ali do seu mouse, você coloca, ele abre uma janela explicando o que é aquilo, o que é aquela palavra, e se você clicar, aí vai para um outro lugar aonde vai explicar ainda mais. Pois é, o texto bíblico tem isso o tempo todo. E você me pergunta, como, Marcos? O texto é antigo, é só de forma escrita, mas é por isso que eles fazem esse padrão de repetição. Quando você lê a palavra "e disse Deus", ou a palavra "tove", bom, ele vai abrir essa forma para você entender mais sobre o texto. Eu vou explicar ao longo da nossa exposição, do nosso curso, mas é importante você já entender que esse padrão de repetição é um hiperlink que vai ser aberto e cada vez mais trazendo revelação. E como é que você descobre esses hiperlinks? Lendo bastante a Bíblia e acompanhando o nosso curso, que eu vou dar várias dicas de como entender a cabeça do autor bíblico. E por último, mas não menos importante, a nossa introdução aos estudos de Gênesis, a origem da palavra de Deus. Eu quero falar que todo o texto bíblico é um texto apologético. O que é um texto apologético? Uma defesa da fé. E que defesa da fé é essa? No tempo antigo, tinham muitos Elohim. Elohim são deuses. A palavra ali, às vezes, é traduzida como deuses ou é traduzida como o Deus, o Elohim, né? Como o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E o povo judeu estava defendendo que o Elohim, o Deus verdadeiro, era o Deus dele. Aliás, que não existiam outros deuses no patamar do Deus Yahvé ou Yahweh. E aí, todo o texto de Moisés, depois de ter saído do Egito, uma nação com vários deuses, cada causa ou cada tema da vida tinha um Deus para manipular, para controlar ou para ter autoridade sobre aquele tema. Não só os egípcios, mas os babilônicos, os assírios, todos os povos em volta de Israel tinham vários deuses. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e isso não tinha conflito nenhum. Aliás, era isso que era o mais comum em todas as nações, em todos os povos. E Deus Yahweh, que está se revelando aos patriarcas e a Moisés, que está escrevendo o texto, ele é um Deus único e ele tem o seu povo e todo o texto, todo o Pentateuco, a Torá, é uma grande apologética que esse Deus é o único Deus. Então, não deixa de se inscrever aqui no selo Trilha-me, é de graça, as vagas são limitadas e nós nos vemos nesse curso que será uma grande jornada e vai ser maravilhoso. E eu tenho certeza que você, depois desse curso, vai ser abençoado porque vai entender a Bíblia com mais clareza e mais autoridade. Nos vemos na próxima aula. Tchau!